Então, vou começar aqui a aula, coloquei para gravar agora. O que vai ser essa aula? Eu expliquei um pouquinho no direcionamento, mas a última aula tiveram muitas dúvidas. Eu tentei lembrar de algumas. Eu vou falar de algumas dúvidas no começo dessa aula, tipo, que eu lembrei que vocês falaram, só para reiterar elas, a resposta que eu dei. E eu vou passar o conteúdo que faltou e depois falar de um tópico que teve muita dúvida, que eu até consertei nos slides, que eu vou até colocar aqui que eu consertei. Foi na parte... Até perguntou, mas tá quase igual mesmo. Eu constatei aqui. E tava não quebra ligações. Coloquei não rompe a molécula. Isso aqui causou muita confusão porque estava errado. Ela quebra ligações, ela só não rompe a molécula. E a mesma coisa eu fiz aqui. Aqui estava certo, né, em enérgica, mas eu fiz aqui também em ozonólise. Aqui há rompimento de molécula, não há quebra de ligações. Tipo, há quebra de ligações, mas é melhor falar há rompimento de molécula, que é mais... que representa melhor essa reação. Enfim, essa parte eu dei na última aula, eu vou voltar lá no final da aula, mas eu achei ruim a ordem que eu apresentei para vocês. Esse conteúdo era melhor ser o finalzinho da aula e depois o que eu vou dar agora, que são oxidação de álcoois. A gente viu um pouquinho disso, a gente viu aqui, que é basicamente, se você souber essa imagem, se você tipo, meio que decorar essa imagem, você consegue entender a oxidação de álcoois. Que é basicamente isso. Você vê aqui, de álcool para frente seria a oxidação de álcools que a gente vai ver agora. A gente vai ver com mais detalhes, com mais... que diferentes álcoois dão diferentes moléculas, mas se você souber essa imagem, você tem uma ideia do que vai ter que fazer. Voltar lá. Então, essa oxidação, ela é muito focada... Toda a oxidação, para vestibular, é muito focada em álcoois. Uma pergunta que eu esqueci de responder, que eu fazer agora, era que acho que o Leandro perguntou se oxidação é só com oxigênio. Eu falei que não. O conteúdo de reação orgânica, oxidação orgânica é muito amplo. Por quê? Porque existem muitos jeitos de você oxidar uma molécula. Pode ser por oxigênio, por nitrogênio, por enxofre. Se eu fosse dar... É impossível eu dar tudo o que pode acontecer aqui. O cara pode simplesmente, às vezes, cobrar uma coisa completamente diferente, uma reação que ele tira do nada assim cobra. Então, eu dou um mais geral para vocês tentarem, sabe... Isso vai acontecer muito daqui para frente. Eu dou o da teoria geral, e no exercício ele vai dar uma coisa completamente diferente, mas vai ter um fiozinho do que eu dei aqui, e vocês conseguem fazer exercício. Isso é muito comum na FUVEST. Eles gostam de inventar umas ações estranhas, para vocês meio que tirarem da cartola, assim, tipo, vocês sabem um pouquinho do conteúdo, tem que tirar da cartola o que acontece, mas por isso que eu não consigo dar tudo o que pode acontecer. Então, sim, pode acontecer oxidações com nitrogênio, como eu falei, com enxofre, não são tão comuns, mas pode acontecer. O que mais? Outra pergunta que aconteceu? A pergunta aqui nessa parte de ligação dupla eu vou falar no final. Jenny, como eu falei, algumas perguntas sobre a última aula podem fazer no chat. Olha, dá uma olhadinha. Decore agora. Exatamente. Essa imagem é muito interessante. Mas não precisa decorar, porque aqui agora eu vou dar com mais foco ela. Que é justamente essa oxidação de álcools. Que o produto dessa oxidação vai depender muito do tipo do álcool que vai originário. Como que a gente vê esse tipo de álcool, né? Não sei se vocês lembram, mas o tipo do álcool tem a ver com o carbono que ele está ligado. Um álcool primário tem a ver com... Ele está ligado a um carbono primário, um álcool secundário está ligado a um carbono terciário. Desculpa, um álcool secundário está ligado a um carbono secundário e um álcool terciário está ligado a um carbono terciário. E o álcool quaternário não existe, porque é impossível ele estar ligado a um carbono quaternário, porque o carbono só faz 4 ligações. Se um carbono quaternário, ele faz 4 ligações com carbonos, então não tem mais uma ligação para fazer com o álcool, né, o grupo H, então é impossível ter um álcool quaternário. Mas nessa parte de álcools, a gente tem que saber muito o que eu falei em funções, que é diferenciar as funções. A parte mais importante do conteúdo de funções é justamente você diferenciar o que é uma acetona, o que é um anidrido, o que é um álcool, o que é um éter, o que é um éster. Você tem que saber diferenciar e saber quais os grupos funcionais que eles têm. A nomenclatura é importante? Porque, como eu falei, alguns desses eles falam tipo, eu tô oxidando, sei lá, acetato de etila, tô oxidando, sei lá, formaldeído. Você vai ter que saber o que é isso para conseguir fazer a reação. Mas muito importante é justamente você saber a diferença entre eles, que é a que a gente vai ver agora. Então, coloquei aqui, se eu oxidar um álcool primário, o que dá? Aqui temos o álcool primário, né? Vamos tentar dar o nome dele. É 1, 2, 3, prop, aqui tem um metil, e está no carbono 2 em relação ao álcool, né? Então, ele é 1, 2 metil,
propan-1-ol, né? 2-metilpropan-1-ol. O álcool primário tá ligado no carbono aqui primário, tu faz uma ligação com carbono, com outro carbono. Eu coloquei com o agente oxidante, que é o dicromato de potássio, e em meio ácido, né? Esse meio ácido, às vezes é importante fazer essas... Ele é importante, né? Geralmente eles colocam esse meio ácido, justamente. Coloquei aqui, álcool primário, ele vai originar um aldeído. Não sei se lembram da definição que eu dei na última aula, mas oxidar é aumentar o número de ligações com o oxigênio. Então, justamente, se eu colocar mais uma ligação entre carbono e oxigênio, vai dar o aldeído, né? Eu preciso tirar um hidrogênio do carbono, eu vou precisar tirar um hidrogênio do oxigênio. Então, eu vou oxidar aqui. E, geralmente, eles colocam também mais H2O, porque o que acontece? O agente oxidante vai ceder esse O, vai sair 2H, justamente vai dar um H2O. Então, os H2O aqui não estranhem. Vou até colocar uma canetinha. Caneta. Pode acontecer aqui o mais H2O que eu não representei, né? Que sai tanto este hidrogênio quanto um desses hidrogênios, né? Vou pegar aqui o 2, porque aqui só tem um hidrogênio, né? Vocês podem ver. Para eu colocar mais uma ligação, eu vou ter que tirar dois átomos. Esse é o grupo, é o aldeído. Lembrem-se, se o álcool está na ponta e eu tenho que oxidar ele, eu tenho que formar outra função, vai ter que ser uma função de ponta também. Ou seja, as únicas funções de pontas que a gente conhece, né, que são originalmente de ponta, são justamente o aldeído ou o ácido carboxílico, né? As que eu consigo lembrar de cabeça aqui. São as duas, basicamente. Porém, tem um probleminha. Por quê? Neste meio aqui, é muito difícil você controlar essa reação. É muito difícil fazer essa reação e parar em aldeído, porque o aldeído ele é muito facilmente oxidado também, porque ele tem mais um grau de oxidação. Se você ver na tabelinha, tem lá alcano, álcool, aldeído e ácido. Essa parte do aldeído para ácido é muito fácil de fazer. Se eu tenho no meio reacional um agente oxidante em meio ácido, mano, é muito complicado de parar nesse aldeído. Então, o que geralmente acontece? Ele justamente aumenta mais uma ligação com o oxigênio, justamente fazendo um ácido carboxílico. Ver se tem uma perguntinha. Ainda não. Então, o que aconteceu? Ele partiu de álcool e, né, é muito difícil controlar. Esse aqui seria um produto muito efêmero. Se você for ver no meio reacional, você vai ter um pouquinho de aldeído, mas você vai ter muito ácido também, né? Controlar, fazer só para aldeído é muito complicado. Então, o que a gente fala? Se não tiver nada inibindo que isso aconteça, a gente fala, se eu tenho um álcool primário, ele geralmente vai virar ácido. Às vezes, falar de exercício, eles pedem, falem todos os produtos dessa oxidação. Se ele quer todos os produtos, então coloquem tanto o aldeído quanto o ácido. Se ele quiser produto principal, você dá aquela falada, se não tiver nada que iniba essa reação, você pode falar que a oxidação do aldeído também é muito fácil, que pode virar ácido, entendeu? Dá aquela explicada, para mostrar que você sabe o conteúdo, sabe? Tipo, isso é muito importante na parte de química. Quando você está na dúvida e você sabe o conteúdo, explica por que você está fazendo aquilo. Não fala, tipo, ácido. Fala, tipo, não, nesse meio oxidante temos que é possível a formação de ácido, visto que o aldeído também é um composto muito facilmente oxidado, né? Dá aquela enrolada para você mostrar para o corretor, tipo, eu sei o conteúdo, tá? Não misere, eu sei mais ou menos o que tem que fazer. Então, justamente, essa seria a primeira reação. Um álcool primário vira um aldeído ou um ácido, né? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Tem uma pergunta, um aldeído e uma cetona não dão na mesma coisa quando ocorre a oxidação, né? Não, eu vou explicar agora. Portanto, uma boa pergunta, eu vou explicar agora por que não. O aldeído, Leandro, você está vendo que tem ligação carbono-carbono, como eu falei na última aula, é muito difícil você quebrar uma ligação sigma carbono-carbono. Para isso, a gente precisa de uma oxidação enérgica, uma coisa mais punk, uma coisa, né, mais pesada. Né, justamente só quando eu tenho uma ligação dupla, né, eu consigo quebrar as duas. Mas quebrar só a ligação carbono-carbono aqui é muito complicado. Então, qual a única ligação possível de se quebrar? Justamente o carbono e hidrogênio para formar aqui o ácido carboxílico. Quando tiver acetona, a gente vai ver agora até que quando tem um álcool secundário e eu oxidar, né? Aqui temos a mesma molécula, só que em vez do 1 é o 2 aqui no O. Né? Oxidei com KMnO4, né? Aqui é o dicromato, que é o permanganato de potássio.
Não sei se eu falei errado da última vez. De novo, com ácido sulfúrico, né, que é um agente muito desidratante, né, para tirar essa água que vai ter lá. Justamente a gente vai ter acetona, né? Eu aumentei o número de ligações com oxigênio, tirei 2 hidrogênios, né? Pode falar que aqui mais H2O. Aqui deu uma acetona, Leandro. A sua pergunta foi exatamente isso. É uma acetona e é difícil de controlar esse processo? Essa acetona vai oxidar mais? A resposta é não, né? Tipo, se a gente for tentar oxidar acetona, não acontece nada com a camino 4, H2O. H2O4. Por quê? Ele não tem mais um hidrogênio aqui, ele não pode fazer mais uma simples OH, entendeu? Ele só tem ligações com carbono, que são muito difíceis de quebrar. Então, basicamente, é muito difícil você oxidar mais uma acetona. Eu não vou falar impossível, que talvez você consiga quebrar essa molécula de algum jeito, não sei o que, mas é muito complicado você fazer essa reação. Então, se eu colocar esse meio reacional, nada vai ocorrer. Ou seja, são funções muito parecidas, cetona e aldeído, né? Mas o aldeído, ele consegue virar ácido, enquanto a cetona, ela para em cetona. Então, se eu colocar uma álcool secundária, ele vai virar completamente cetona, né? Vai ter equilíbrio lá, mas todo produto vai ser cetona. Aqui vai ter uma mistura de produtos, mais ela do próximo. Posso sim, Cíntia. Não sei se você entendeu, Leandro, que você mandou um A. Eu entendi que você talvez tenha compreendido. Vamos lá, Cíntia. Vê comigo. Você lembra da última aula que eu falei? Aqui? Bem no comecinho? Que oxidação é aumentar o número de ligações com oxigênios, né? A gente pode fazer isso. Eu vou até fazer uma abordagem melhor, que vai ser a abordagem de NOx mesmo. Vamos calcular o NOx desses compostos. Eu não gosto de calcular NOx porque às vezes eu erro, porque às vezes esqueci uma coisinha, mas vamos ver essa abordagem também. Aqui, por exemplo, eu tenho aquela abordagem do oxigênio, né? A gente pode ver também. Aqui eu tenho uma ligação com oxigênio, né? Apliquei essa reação, agora eu tenho duas. Então, por aquela abordagem simplificada, a gente pode falar que realmente oxidou, né? E aqui eu tenho duas com oxigênio, né? Oxido, vou ter uma, duas, três com oxigênio. Então, realmente foi um processo de oxidação. O álcool oxidou para aldeído, que oxidou para ácido carboxílico. Mas vamos ver pela abordagem de NOx, né? Ligação carbono-carbono, a gente fala que tem NOx zero, né? É uma ligação igual, que não tem aproximação de nada. Hidrogênio, né? Tem dois hidrogênios, então cada um é mais um, então no total mais dois. Aqui eu tenho menos dois e mais um do hidrogênio, né? A gente soma isso aqui, o carbono vai ser menos um. Né? Acho que tá tudo certo? Acho que tá tudo certo. Vamos ver aqui o NOx desse aldeído agora. Aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho 0 nessa ligação, e aqui eu tenho mais 1. Então, o NOx do carbono vai ser justamente mais 1. Você vê que aqui, de menos 1 a mais 1, aumentou o NOx, então oxidou. E vamos ver aqui. Aqui tem menos 2, aqui tem menos 2, aqui tem mais 1, tem menos 4, mais 1, menos 3, então aqui tem que ser mais 3. Aquela continha, né? Tem que fechar o 0, aqui tem mais 3. Então aqui aumentou também o NOx, então oxidou. Você pode sempre checar a associação de oxidação justamente pelo NOx, né? A gente pode ver que são duas oxidações. Mas o que eu falei de aldeído para ácido? Que o aldeído é um composto que é muito facilmente oxidado. O aldeído, ele sofre essa oxidação, não sei se mais fácil que o álcool, mas tipo, mais ou menos na mesma ordem, assim. Então, se eu tenho um meio capaz de oxidar um álcool, eu tenho um meio capaz de oxidar um aldeído também. Ou seja, o produto dessa reação reagindo com esse reagente é um aldeído. Mas esse aldeído também pode reagir com este reagente e dar em um ácido. Ou seja, é muito difícil eu falar, não, todas as moléculas de dicromato de potássio reagem só com álcool e virem aldeído. É muito complicado eu falar isso, né? Sei lá, o pessoal não sei se pode colocar zinco nessa reação para impedir. Então, o que vai acontecer? O aldeído também vai ter aqueles choques com essas moléculas e também vai reagir, oxidando ele também, né? Vai reagir, vai oxidar e vai justamente fazer o ácido carboxílico. Eu não sei se você entendeu, Cíntia. Eu posso explicar de novo se quiser. Eu não tem problema com isso, aula, justamente. É mais para falar de dúvidas. Mas isso que acontece. Então, essa aqui seria a reação mais simplificada, né? Passando, tipo, sem representar essa etapa intermediária. Que seria, eu oxidei. É importante falar isso, que eu até lembrei de um termo que eles usam. Eles usam o termo de oxidar parcialmente e oxidar totalmente. Né? Essa aqui seria oxidação parcial. Vocês esperem um produto de oxidação parcial, seria esse aldeído. Esse aqui seria
o que eles chamam, né, de oxidação total do álcool primário, né? Oxidação total, eles falam de ácido. É possível oxidar mais que ácido? É possível, mas precisa de uma energia muito, muito grande, né? Precisa de uma queima. Se você queimar qualquer composto orgânico, a queima é uma reação com oxigênio muito forte. Então, quando você vê lá, queima de composto orgânico, se for uma queima total, você vai gerar CO2 e água, né? Você vai oxidar completamente composto ao máximo possível, que é CO2 e água. Então, queimei o propano, CO2 e água. Queimei o butano, CO2 e água. Queimei o 3-metil 5, sei lá, sabe, qualquer composto, água. 5-benzil, alguma coisa, vai dar CO2 e água, né? Seria uma queima total do composto. Aqui, se a gente fala oxidação total do álcool, vai parar em ácido mesmo. Se falar queima do álcool, vai também parar em CO2 e água. Então, parcial aldeído total ácido e queima vai CO2 e água. Que bom, gente. Qualquer coisa a gente pode voltar. A gente tem bastante tempo ainda. E falta falar só. Eu falei aqui do secundário já, né? Deixa eu apagar tudo que tá feio. Vocês entenderam também. Eu falei, resumindo do Leandro, mas também foi para falar tudo. Que o álcool secundário vai dar uma acetona, né? O aumento do número de ligações dá justamente a acetona, que não é difícil de controlar. Vai dar só acetona, não vai dar nenhum outro produto secundário, nenhuma outra coisa vai dar. Porque a acetona não vai conseguir oxidar. E se eu pegar um álcool terciário, né? Aqui eu peguei um álcool terciário, até printei aqui, ó. Esse carbono, nem falei, mas esse carbono é secundário, né? Faz uma ligação carbono de cá, ligação carbono de cá, carbono secundário. Esse aqui faz ligação com 3 carbonos, é um carbono terciário. Esse aqui é um álcool, então é o álcool terciário. Vai reagir com o caminho 4 e H2SO4. O que vai acontecer? Eu consigo quebrar essa ligação? Não, né? Carbono é muito difícil de quebrar. Então, com esse meio reacional, eu não vou conseguir quebrar essa reação. Eu consigo quebrar essa reação com esse meio reacional? Não. Consigo quebrar essa reação com esse meio reacional? Não. Então, seria impossível eu fazer essa dupla aqui. Porque o carbono ficaria com 5 ligações. Ele precisaria quebrar uma ligação e não ter nenhuma fácil de quebrar. Ou seja, com o álcool terciário, nada ocorre, né? É aquele negócio, eu posso colocar álcool terciário, esperar muito tempo. Talvez eu veja um traço de algum produto de, sei lá, decomposição do álcool, mas oxidação mesmo, a gente não vai ver nada. Aqui, na etapa, ele fala um pouquinho sobre antioxidantes, que são compostos que eles vão oxidar facilmente e então eles vão reduzir o composto. Tipo, eu tenho uma coisa que eu não quero que oxide, então eu coloco uma coisa que oxida muito fácil para essa oxidar no lugar dessa aqui, entendeu? Tipo, é meio que isso. Essa aqui, na verdade, vai acabar reduzindo esse composto, mas é pro o que eu quero que não oxide. Justamente um antioxidante, ele vai oxidar muito facilmente. Aqui, por exemplo, tem um antioxidante, tem outro antioxidante. São várias. É só uma parte mais teórica mesmo, que tipo, é uma coisa que oxida fácil para não deixar outras oxidarem. Entendeu? Isso vocês podem ler na etapa, eu coloquei as páginas lá. Eu não sabia disso antes de falar para vocês, antes de estudar um pouquinho. Eu tinha mais ou menos a ideia, mas não sabia que era essa a definição, mas achei legal. E qualquer coisa ali na etapa, que lá vai estar mais explicadinho do que aqui. Mas foi só isso, eu queria dar só essa última parte para vocês entenderem, né, que cai alguns exercícios que eu passei. Mas, enfim. Agora eu vou voltar. Eu vou voltar para reações de dupla. O Leandro fez uma perguntinha. Breno, o enol, aquela merda lá, você aplica isso? Porque, não sei, porque senão tem que diferenciar ele com o enol. Triste. Leandro, o que seria isso? Isso seria a acetona? Seria o aldeído? Eu entendi. Deixa eu voltar aqui. Não, o enol tá certo. É que, tipo, vocês não veem em isomeria que isso aqui tem equilíbrio, né? É aquele negócio do equilíbrio que eu falei, um equilíbrio com enol. Mas a gente só fala de equilíbrio quando a gente fala de enol, porque o equilíbrio está muito voltado para acetona. Então isso aqui basicamente vai ser tudo cetona. Mas seria uma boa coisa. Breno, o que eu queria perguntar é em relação ao enol mesmo, tipo, porque assim, a gente vai ter que então que diferenciar o enol do álcool e aí ver que é realmente, porque tipo, ele vai derivar do álcool, né? Mas aí vai ter que diferenciar o álcool do enol, né? Boa pergunta, Leandro. Boa pergunta mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Você queria nessa boa pergunta na última aula. Se eu tiver isso daqui, né? Esse aqui é o enol, né? C dupla C com OH.
ele vai oxidar, né? Eu coloco em oxidante. Uma pergunta tão boa que eu vou deixar o chat responder. Se eu colocar nesse meu oxidante, o que vai acontecer, né? Com H2SO4. Pode responder também, Leandro. Né? Isso aqui tanto faz. Isso aqui, H2C e CH. O que vai acontecer? Vai oxidar? Ah, não, nesse caso não é o caso que eu não quero, aliás. Nesse caso vai oxidar sim. Mas vou deixar esse caso aqui, respondendo esse caso. Né? Eu falei que vai oxidar já, mas vai oxidar para quê? E aí vou colocar outro caso aqui embaixo. Uma boa pergunta. Eu nunca vi isso caindo, mas é uma pergunta tão boa que pode até cair esse ano, né? Talvez. Pensou? Leandro acerta a pergunta da FUVEST desse ano? Eu vi que veio uma mensagem, daqui a pouco eu vou ler, só deixa eu acabar essa reação. Eu quero saber essas duas reações, o que acontece em cada uma. As duas são enol, né? Terrestre circular enol. É sempre legal vocês procurarem, né, o enol, porque os caras colocam de pegadinha às vezes. Aqui temos o enol. E aqui temos o enol. É álcool ligado no carbono insaturado. Chat. A primeira vai virar um ácido carboxílico, certo? A primeira vai virar um ácido carboxílico. Deixa eu tirar essa parte feia que eu fiz agora. Vai virar ácido carboxílico direto, né? Não vai passar para o aldeído. Se ele pedir qual a oxidação disso, ele não passa para o aldeído. Quer dizer, ele até que passa, mas não é por meio dessa reação de oxidação. Ele passa meio que naturalmente, né? Isso a gente vai ver na próxima aula, talvez, mas eu já falei, né, um pouquinho sobre isso, que tem naquele equilíbrio, né? Aldo-enólico. Que isso daqui está em equilíbrio com... Eu sempre erro esse equilíbrio. C-O-H. Esse aqui está em equilíbrio com o aldeído correspondente. Ou seja, este enol aqui que ele deu, ele não vai estar em forma de enol, ele vai estar preferencialmente em forma de aldeído. E este aldeído vai sofrer a oxidação, ou seja, virando o ácido carboxílico, como bem comentado aí no chat. Né? Aldeído virando ácido carboxílico a gente já viu, né? Que é justamente a reação daqui de trás. Essa daqui, né, que a gente viu até o nócleo de tudo. Ou seja, este enol ele vai virar o aldeído por decomposição própria, né, por equilíbrio próprio, por tautomeria, né, que é o nome da isomeria, e, né, pelo equilíbrio, e este aldeído vai virar justamente o ácido carboxílico. Em reações com enóis, a gente raramente considera o enol em si, porque ele é muito instável, porque é muito difícil você reagir com ele, porque ele vai estar em muito pouca concentração. Então, a gente sempre vê o que acontece com um composto mais estável nesse equilíbrio, que nesse caso é o aldeído. E nesse caso aqui de baixo, o que vai acontecer? Nessa primeira reação, sim, Leandro. Você pode ler da mesma forma, você tem que só tomar cuidado com o composto equivalente aqui, né? Para você ter o ácido que você quer. Que é, né? Tem que usar o enol equivalente. Mas na primeira reação você pode falar que sim. Pode falar que ele vai dar também o ácido carboxílico. A mesma coisa ele para. Então, na segunda reação, o que vai acontecer? A gente vai ter que olhar para o equilíbrio, né? Eu não vou cobrar de vocês muito isso, porque eu não falei isso ainda. Eu falei muito por cima, na terceira aula que eu falei desse equilíbrio aqui com o enol. O que ele vai dar? Vai ser H2C, simples C, simples CH3, né? Ele vai estar em equilíbrio com essa cetona. Ele vai estar em equilíbrio com uma acetona. Cetona consegue oxidar mais? Nada ocorre. Ou seja, se eu pegar este enol aqui, tá ligado a um carbono secundário, o que acontece? Nada ocorre. Nada. Ele não consegue oxidar porque vai ter basicamente acetona lá, nesse arranjo. Então, eu nunca vi essa pergunta, mas se ele perguntasse, pelo meu conhecimento de química orgânica, eu falaria que não acontece nada, né? Talvez dê para oxidar esse enol aqui de algum jeito estranho, mas ele vai estar em tão pouca concentração, né? Ele vai estar tipo 1% lá, que a grande maioria que a acetona não vai oxidar nada com ela. Então a gente fala que, tipo, mano, basicamente nada, cara. Obrigado. Acontece com ela, tá? Então, Beatriz, eu vou fazer outro slide aqui.
pegar esse último slide aqui, que tem só o lapisinho. Lapisinho, pare. Isso. Eu vou falar isso na próxima aula, como eu falei, mas, tipo, quando tem um enol, o que acontece, né? Isso aqui acho que eu dei na quarta aula. Faz bastante tempo, ainda nem vou cobrar vocês. O que acontece com ele é um equilíbrio, né? Deixa eu até fazer a setinha aqui. Eu não gosto de setinha de equilíbrio, não sei porque eu faço. Pera aí. Só pra ser... Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver. Tá, tem tempo ainda. Bastante tempinho. Que volta na setinha de equilíbrio. Ele vai estar em equilíbrio com... Vou fazer de outra cor. Vou colocar um H aqui. Só pra mostrar o equilíbrio. Não, vou colocar que nem antes, porque você perguntou depois que eu falei da acetona. Então, vou mostrar o ele vira acetona, né? Quando ele vira acetona, ele vai ter que ser um carbono que tem ligação com dois carbonos diferentes, né? O que vai acontecer? Essa ligação aqui vai para cá e esse hidrogênio aqui vem para cá, né? Aqui era, sei lá, um H, 2C, então viram H3C, simples C, dupla O, ligada a CH3, né? Esse equilíbrio que a gente chama equilíbrio ceto-enólico. Mas ele está muito deslocado para o sentido da acetona, ou seja, tem, sei lá, 90... Eu estou chutando esses valores, tá? É uma coisa próxima disso, mas não é exatamente. 99% disso e 1% disso. Então, a reação que acontecer nesse meio vai provavelmente acontecer com a acetona. Então, a gente não estuda muito as reações que acontecem com o enol. Porque ele vai estar em muita pouca concentração. Entendeu? O H, ele só foi um meio para virar esse duplo. Essa reação é uma reação de oxidação? Eu falaria que não, é só um equilíbrio. Mas vamos ver o NOx, né, pra gente ver certinho. Né? A gente for ver pelo NOx, a gente vai ver que é uma reação de oxidação. Só que, até uma boa pergunta para vestibular. Tipo, essa reação é de oxidação? Nesse caso, vamos ver o NOx. A gente pode ver pelo número de ligações, né? Aqui tem 12, aqui tem uma, então provavelmente oxidou. Mas seria uma autooxidação. É um alto equilíbrio que oxida. É meio estranho, né? Nunca tinha pensado sobre isso. Aqui tem menos 2 mais 1, então aqui tem que ser mais 1. E aqui tem menos 2. Aqui tem que ser mais 2, né? Tem essa oxidação. Aqui não é 0, 0, 0, 0. É uma oxidação, mas eu prefiro ver como um equilíbrio químico. Eu não gosto de falar muito de oxidação nesse caso. Agora, vou voltar um pouquinho. Enfim, acabou a aula, né? Deu o lapisinho aqui. Pergunta, você pode falar. Mas vamos voltar agora. Nós pichei todos nos slides. Para a parte de muita dúvida na aula passada. Agora, com esse contexto de oxidação de álcool, eu acho que fica muito mais fácil falar das oxidações que acontecem aqui. Aqui é muito simples, né? Tipo, eu vou quebrar a dupla, vou quebrar a ligação dupla, mas não vou romper a molécula, vou quebrar só a dupla, e vai entrar um OH em cada um. Eu vou oxidar um pouquinho em cada um. É uma oxidação branda, pequenininha. Essa aqui é a oxidação em duplas, tá, pessoal? Eu troquei rapidinho de dia, mas não sei se todo mundo viu. Então, eu vou oxidar um pouquinho só, vou colocar só um OH em cada carbono, né? Uma oxidação branda, uma oxidação tranquilinha. Em meio neutro ou levemente alcalino, tá? Nunca em meio ácido. Porque em meio ácido, o que acontece? A gente vai romper essa molécula. Eu vou quebrar tanto a dupla quanto a simples. Eu vou romper essa molécula no meio. O que vai acontecer? Eu vou oxidar tanto um lado quanto um outro, né? A gente pode fazer essa comparação com os álcoois, né? Aqui, a gente vai ver com carbonos. Aqui eu tenho um carbono secundário, ou seja, um carbono secundário vai virar uma cetona, né? Mesma coisa com o álcool. Um álcool secundário vira uma cetona. E aqui eu tenho um carbono, né, primário, né? Depois de eu romper, tá, pessoal? É depois de eu romper. Depois de eu romper, esse aqui vai ter duas ligações com carbono, esse aqui vai ter só uma, né? Esquece essa ligação aqui, quando eu falo de primário e secundário. Então esse aqui vai ser um primário, esse aqui vai ser um secundário. E primário, a gente vê que vira aldeído e depois vira ácido, né? Por isso eu representei já o ácido aqui, porque nessa oxidação, se eu tenho energia para romper essa dupla, mano, eu tenho muita energia para fazer o aldeído virar ácido. Então aqui a gente vai falar basicamente que é só ácido, não vai ter o aldeído. Já no caso de esse aqui quebrar, esse aqui tipo, vira, sei lá, ordem zero. O que é isso? A gente não viu isso em álcool, mas vai ser diferente. Né? Depois eu quebrar, né? Não tem nenhuma ligação com outros carbonos. E aqui é
carbono secundário. Então, o de ordem zero, isso aqui que eu tô falando tá errado, tá, pessoal? Isso aqui não tá certo, é uma coisa só para vocês saberem o que fazer. Tipo, não escrevam isso na FUVEST, entendeu? Isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Tipo, não existe carbono de ordem zero, carbono, sei lá, zerário, não. O carbono zero vai ser diferente. Ele não, se a gente for ver a regrinha de álcoois, ele não tem uma regrinha para ele. Ou seja, ele vai oxidar completamente. Ele vai virar tipo uma queima, vai virar água mais CO2. Já o secundário, a gente já sabe que dá justamente uma acetona, né? Dá essa acetoninha. Não, Leandro. Cetona não passa por ácido. Cetona não consegue virar ácido. Cetona, ela para lá. Uma oxidação normal, ela para lá. Ela só vai virar CO2 e água numa queima, aí tá certo. Aí seria a oxidação máxima, que seria a queima. A cetona só pode virar CO2 e água, ela não passa por ácido, ela não consegue oxidar. Isso é bem importante. Bre, tem um exemplo que você fala sobre, nesse exemplo mesmo, da oxidação que ele quebra tudo, como é que chama? Essa daí. Então, ele é uma acetona e aí ele vira o CO2 mais água. Não. Tipo, você falando dessa parte aqui? Qual? A parte da esquerda dessa molécula? Sim, a parte da esquerda, exatamente. Será que tá errado? Então, deixa eu... Tipo, o que eu falei pra você, a acetona não vai virar ácido. Ela nunca vai virar ácido, uma acetona, tá? Essa é a única coisa. É impossível uma acetona virar ácido porque ácido é de ponta, mas ela pode virar CO2 e água. Se for fazer o que eu fiz na última aula, acho que você tá confundindo, né? Na última aula eu fui oxidando em partes essa parte aqui, né? Eu falei que então, H2C, que... né, vai virar um dupla O, né? Exatamente. Aí vai virar um dupla O. Entendi sua dúvida. É interessante isso que você falou. Porque isso aqui não é uma acetona, tá? Isso aqui é o formaldeído. Não. Como? Entendeu? Acho que isso foi sua dúvida. Isso aqui não é uma acetona. Mas isso aqui vai virar ácido também, né? Isso aqui vai virar ácido, vai ficar C, dupla O, OH, um Hzinho aqui. Aí vai oxidar de novo, vai virar CO2 mais água, tá bom? Mas é comum essa confusão, né, entre cetona e aldeído. Mas isso aqui é um aldeído, é formaldeído, é o metanol. Não, sim, e tipo, é uma diferencinha, tipo, muito mínima, e eu fico, putz, nossa. É que cetona não pode virar ácido justamente por essa diferença, porque cetona é no meio da cadeia, é impossível virar ácido no meio da cadeia, só pode virar na ponta da cadeia, que é o aldeído, entendeu? Por isso que existe essa diferença. Mas é basicamente isso. Não sei se ficou mais claro agora que eu passei essa parte de ácido, porque a gente tinha muita dúvida nessa partezinha, então quis passar essa parte antes, para vocês entenderem agora. Mas enfim, eu acho que basicamente acabou o conteúdo dessa aula. Não, tem que falar de ozonólise ainda, que eu falei na última aula, só que eu não falei nessa. A ozonólise vai ser basicamente o mesmo processo. Só que a ozonólise a gente consegue colocar zinco em pó para não acontecer justamente isso, não virar esse ácido aqui, né? Ou seja, na ozonólise a gente consegue parar em aldeídos que a gente coloca o zinco em pó para fazer essa meio que redução, para impedir que ele vire aldeído. É a mesma coisa que enérgica, né? Vai cortar aqui, esse aqui é secundário, vai virar acetona. Esse daqui é primário, vai virar ácido. Mas não, pera, tem zinco. Ou seja, isso aqui vai virar aldeído, né? Ele não vira ácido, ele nunca vai virar ácido, vai virar sempre aldeído. Né, que é esse daqui. E esse H2O2, né, essa água oxigenada que vai permanecer no processo, ela participa da reação, né? Essa reação é muito complicada, tá? Ele vira um negócio tipo um C, dupla O, aí C, dupla O, aí tipo, liga esses oxigênios e quebra essa daqui. É uma reação bem complicadinha, mas tem que saber só esse geral aqui. Enfim, acho que agora é isso. Tem mais alguma pergunta? Não sei se eu consegui responder todas as perguntas que vocês fizeram na última aula, ou que vocês tiveram nessa, então qualquer coisa fala, por favor. Que esse é os últimos, sei lá, 4 minutos que vocês vão ter de reações orgânicas aqui, né, de teoria. Exercícios a gente vai poder ver depois, que eu vou fazer uma lista de exercícios. E como vocês pediram, eu tô pegando esses de vestibulares, né? Tô pegando esses da FUVEST, da Unicamp. Essa é difícil de encontrar. Mas isso que eu acho legal.
É a última parte de reação. Eu acho que eu vou acabar a gravação por aqui. A gente conversa um pouquinho, qualquer coisa. Então, pessoal da gravação, tchau, tchau.